O presente artigo trata do estudo da área Chi sale mie pene, um lamento napolitano de autor ignorado, datado do século XVII, mais especificamente do ano de 1620. Essa obra, praticamente desconhecida do público brasileiro, foi analisada a partir de 3 cópias encontradas respectivamente no Brasil, em Portugal e na França. A partir de comparações entre 3 outros lamentos que obtiveram reconhecimento como obras-primas ao longo da história da música, sendo o Lamento della Ninfa e o Lamento d'Ariana, de Claudio Monteverdi, mais o Lamento de Dido, da ópera Dido and Enéas, composta por Henri Purcell, esse estudo pretende relacionar aspectos musicais característicos do período barroco encontrados nos exemplos desses 3 lamentos citados, juntamente com as características do lamento Chi sale mie pene, identificando-o como obra profícua para estudo e performance. Esse artigo apresenta ainda uma edição atual dessa peça, com vistas à sua divulgação por intérpretes brasileiros. Na busca de dados sobre a presença do lamento Chi sale mie pene no Brasil, a citação mais antiga encontrada está registrada na edição do jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, do dia 30 de setembro de 1945, para um concerto da série oficial, promovido pela Escola Nacional de Música, na capital carioca. Outras citações na mídia impressa sobre a obra foram encontradas em jornais nacionais datados de 1949 e 1950. Não foram encontrados outros registros dessa peça em diversas bibliotecas de música no país, bem como na mídia impressa do extenso arquivo da Hemeroteca Digital Brasileira, que possui em seu acervo periódicos de todo o território nacional disponíveis para consultas. A escolha do lamento Chi sale mie pene pelos autores para a realização do presente artigo está baseada no fato de que essa peça se encontra praticamente desconhecida no Brasil. Ainda nas possibilidades de reconhecimento de símbolos barrocos em sua estrutura, objetivando uma performance consciente por parte de intérpretes. Estabelecido na literatura musical desde o século XVII, o lamento como gênero atravessou os séculos, figurando tanto na música de câmara quanto no melodrama. Para o lamento de câmara, em que situamos a composição Chi sale mie pene, a autora Scarinci aponta 2 vertentes de desenvolvimento do gênero, sendo a primeira composta pelos lamentos recitativos, enquanto que a segunda vertente é composta pelos lamentos sobre um baixo ostinato, uma passacaglia. Ambos estiveram igualmente presentes na produção operística e camerística, segundo a autora. Ainda, sobre a estrutura do lamento em câmara para Scarinci, abre aspas, o locus clássicos do lamento de câmara é um baixo de 4 notas descendentes que se repete indefinidamente numa peça, basso ostinato, formado por um tetracórdio descendente, em geral menor, fecha aspas. Bom, a composição Chi sale mie pene apresenta em sua estrutura uma tonalidade menor e, ainda, o baixo ostinato citado por Scarinci, nos 2 primeiros compassos, repetindo-se por toda a composição, como podemos verificar nesse exemplo. Agora, falaremos sobre os elementos coincidentes entre a peça Chi sale mie pene e os 3 lamentos citados na introdução desse artigo, dos compositores Monteverdi e Purcell. A escolha dos exemplos supracitados para comparações se baseia no fato de que se configuram em material reconhecido mundialmente como representativo do período barroco. São eles: 1. Uso de catabases, que em música se trata de uma movimentação por grau conjunto, descendente, que tende a ilustrar afetos que estão próximos à tristeza, gerando perda de energia, de vitalidade na construção musical. 2. Uso de grau conjunto e poucos saltos na linha vocal. 3. Andamentos lentos. 4. Tonalidades menores. 5. Pouca variação de valores rítmicos na linha vocal. 6. Uso de semitom como ilustração para o choro. Todas as características listadas se constituem em elementos precisos quando conjuntos que podem resultar em ilustrações musicais para o lamento como gênero.
Nesse sentido, apontaremos nos exemplos de compositores de diferentes países a seguir características de escrita vocal e instrumental abrangendo os itens que eu falei há pouco e que se encontram em consonância com a peça Chi sale mie pene, que é o nosso objeto de pesquisa. Apontaremos agora aspectos musicais comuns na escrita vocal e ou instrumental nos 3 exemplos de lamentos barrocos citados anteriormente e que se encontram em consonância com a área Chi sale mie pene, nosso objeto de pesquisa. O primeiro exemplo trata da obra Lamento della Ninfa, de Claudio Monteverdi, composta entre 1614 e 1638. A condução do contínuo nos 2 primeiros compassos da obra apresenta a movimentação de catabases. Apresenta a tonalidade menor, mais especificamente a tonalidade de Lá menor, que na teoria dos afetos está relacionada, entre outros, à melancolia. Ainda, apresenta em sua linha vocal uso constante de grau conjunto, seja ascendente ou descendente, em andamento lento. Já no segundo exemplo, apresentamos o Lamento de Dido, da ópera Dido e Enéas, de Henry Purcell, composta em 1680. Notamos na introdução da área pela orquestra o uso de catabases, como no exemplo anterior. Ora, sabendo que no período barroco as movimentações sonoras tendem a ilustrar o texto poético, após a execução dos 5 primeiros compassos da área, que em seu decorrer trata da morte da personagem Dido, podemos deduzir apenas pela escrita orquestral para os 5 primeiros compassos dessa área que ouviremos um texto poético relacionado à tristeza. Esse pequeno exemplo nos mostra ainda a linha vocal sem saltos, andamento lento e tonalidade menor. Mais especificamente a tonalidade de Sol menor, que na teoria dos afetos está ligada, entre outros, à serenidade. O terceiro e último exemplo, ilustrado aqui em sua primeira edição de 1623, é o Lamento d'Ariana, da ópera L'Ariana, a segunda ópera de Monteverdi, composta entre 1607 e 1608, que se perdeu, infelizmente, restando apenas a parte recitativa que se configura em um lamento. Como nos exemplos anteriores, podemos verificar uma movimentação descendente do baixo contínuo, andamento lento, poucos saltos na linha vocal e, por último, a tonalidade menor. Os elementos musicais listados anteriormente constituem partes que, quando juntas, configuram-se num todo reconhecido como gênero, nesse caso, o lamento. A partir desses dados serão mostradas características envolvendo a linha vocal e instrumental da área Chi sale mie pene, objetivando uma melhor apreciação dessa composição como obra genuína do período barroco. Por fim, será apresentada uma edição da obra, que permanece praticamente desconhecida no Brasil, para uma melhor divulgação desse material. Os dados sobre a composição desse lamento são parcos e imprecisos, uma vez que as 3 cópias obtidas para a realização desse artigo possuem tonalidades divergentes, sendo 2 delas cópias manuscritas. Ainda, sendo de autoria desconhecida, torna-se quase impossível atestar sua gênese. A partir de então, é a própria partitura, o próprio texto musical que fala por si, advogando sua permanência dentro do repertório barroco, por meio de sua estrutura musical e de seu texto poético. As palavras que compõem o lamento Chi sale mie pene não indicam exatamente qual a raiz do sofrimento exposto, se o mesmo tem base em uma relação com outra pessoa, ou se o lamento se refere a um sentimento ligado ao sobrenatural ou ao religioso. O que identificamos sem nenhuma incerteza é uma extrema tristeza nas poucas linhas do texto poético, visto aqui em tradução livre pelos autores. Por meio desse texto, também de autor ignorado, notamos que
O eu lírico é neutro, o que permite, teoricamente, que vozes masculinas e femininas possam atuar em sua interpretação. Porém, embora lamentos tenham sido escritos para personagens masculinos como Orfeu, de Monteverdi, esse gênero está relacionado quase sempre ao feminino, cabendo aos homens, quando necessariamente deviam ilustrar a tristeza, uso da prece, pregueira, equiparando-se ao lamento. Levando-se em conta a incidência de lamentos escritos para personagens femininos durante o período barroco, sugerimos a performance de Chissà le mie pene também por uma voz feminina. Chamamos agora a atenção para algumas figuras de retórica identificadas no lamento Chissà le mie pene, que apresenta a estrutura A-B-A. A primeira indicação vocal de retórica se encontra nos compassos 4 a 6, na primeira seção da peça, com a palavra piangendo, que significa chorando. Esse vocalize é construído apenas por 2 notas, com a utilização do intervalo de segunda menor, caracterizando assim o choro. Como se trata de um vocalize longo, interpretamos ainda que a dor expressa pelo eu lírico é também longa, duradoura. Já na segunda seção, que segue musicalmente idêntica à primeira, chamamos a atenção para os compassos 15 e 16, onde o pronome me está inserido na frase un giorno felice per me mai non è. Se na primeira seção o choro em música foi ilustrado pela palavra piangendo nos compassos 4 a 6, dessa vez, essa ilustração do choro presente nos compassos 15 e 16, utilizando o pronome me, mostra que é o próprio eu lírico quem chora. Outra movimentação na escrita vocal que julgamos digna de nota pode ser vista no compasso 9. Nele, o compositor escolhe as notas mais agudas da frase, que compreende os compassos 8 a 11, para ilustrar a palavra duolo, que significa dor. No compasso 8, para a palavra pietà, que significa piedade, é reservada a nota mais grave de todo o lamento. Para os autores desse artigo, a terceira seção de Chissà le mie pene pode e deve ser vista como a mais dramática, pois o eu lírico não abandona seu pranto, mas acopla a ele o sentimento de revolta quando canta a frase Fortuna sdegnata si sta contro me, que significa, indignada, a sorte se voltou contra mim. Há também nessa seção o uso do vocalize, tendo o compositor escolhido a palavra sdegnata para sua utilização. A escrita vocal nesse trecho, que compreende os compassos 23 a 25, com a utilização dessa palavra, alcança o extremo do âmbito vocal da composição, por meio da frase mais longa de toda a área. Esse último vocalize é amplo em sua extensão vocal e duração, exigindo do intérprete pleno domínio dos registros, uma vez que esse trecho abrange o intervalo de uma 11ª, bem como uma sólida capacidade de administração da respiração durante sua performance. A presente edição foi baseada no confronto entre as 3 partituras encontradas para a confecção desse artigo. Essas partituras apresentam tonalidades distintas, o que nos impediu de investigar dados que envolvem afetos baseados em tonalidades no período barroco, justamente por não ser preciso para essa investigação qual a tonalidade original da obra. Preservados os aspectos comuns a todas as cópias disponíveis, os autores optaram por escolher a tonalidade a partir da cópia francesa, que está em Dó menor, a única editada, pressupondo que essa respeita a tonalidade da partitura que serviu de base para a edição encontrada na Biblioteca Nacional, em Paris. Acreditam os autores desse artigo terem alcançado o objetivo de possibilitar dados acerca de aspectos musicais que envolvem o lamento Chissà le mie pene, com o acréscimo de uma nova edição da obra. Os dados incertos a respeito de sua criação não impedem o estudo, a performance e a apreciação dessa obra como significativa ilustração da estética musical barroca.